E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar fundo hoje em um assunto que está dando o que falar. Os incentivos para carros menos poluentes em São Paulo, com foco na capital. É isso aí. Se você está pensando em trocar de carro, se amarra nesse tema ou simplesmente quer entender melhor como funcionam esses incentivos, cola com a gente. É que a gente vai navegar para um mar de informações, né? A gente vai analisar a proposta de lei que está rolando na LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e também os incentivos que já existem na cidade. E já aviso. Se preparem para umas surpresas. A começar pela proposta da Alesp, que promete isentar do IPVA, por 5 anos, de 2024 a 2028, carros movidos a etanol, híbridos e, pasmem, a hidrogênio. Hidrogênio. A única exigência é que o carro custe menos de 250 mil. Parece ótimo, né? Parece, né? Mas a grande surpresa aí que tá dando o que falar é que essa isenção da Alesp não vale para carros elétricos a bateria. É estranho, né? Por que será? Pois é. Será que para dar um gás para a indústria nacional de combustíveis? Fica a pergunta pra gente pensar durante o episódio. E essa exclusão levanta a cara a questão. Mas, enquanto a Alesp decide o futuro dos elétricos no estado, a cidade de São Paulo já tem os benefícios para quem tem carro elétrico ou híbrido. Tá. Não. Uma delas é a isenção automática do rodízio, não importa onde o carro está emplacado. Dá para rodar pela cidade sem se preocupar com as restrições. Ah, que legal. Então, se a pessoa tem um carro elétrico, o híbrido emplacado em outro estado e quer rodar por São Paulo numa boa, tem que pedir a isenção do rodízio antes, né? Exatamente. Manda um e-mail para a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, com os dados do veículo e os documentos. Beleza. Mas tem que ficar esperto com a burocracia, viu? Se Se toma multa da CET, dá para pedir o registro da isenção e se livrar da multa. Mas se a multa da Polícia Militar, aí já viu, né? Só recorrendo e torcendo para ter sorte. Nossa, que chato. É melhor se prevenir, né? Com certeza. E por falar em vantagens, São Paulo também devolve 40% do IPVA pago, a parte municipal do imposto, para carros elétricos e híbridos durante os primeiros 5 anos de uso. Caramba. Então, além de não pagar o IPVA estadual, quem compra esses carros ainda recebe uma parte do imposto municipal de volta. Parece um bom negócio, hein? Parece. Mas tem um limite, né? O valor máximo de reembolso é de R$ 3.642,08 em 2024. E para receber essa grana de volta no ano seguinte, tem que pedir o reembolso até o dia 31 de maio. Anote na agenda. Burocracia paulista exige atenção aos detalhes, né? Mas me explica como que funciona essa solicitação. Então, a prefeitura lançou um sistema novo chamado DAT, que é a devolução automática de tributo. Para pedir o reembolso, você entra no portal SP1156, faz a solicitação e espera aprovar. Aí você acessa o DAT com a sua senha web ou certificado digital para receber o reembolso. Entendi. Mas, pensando em quem não manja muito desses sistemas, dá para explicar de um jeito mais simples. Claro, imagina que você está comprando online, você escolhe o produto, coloca no carrinho e faz o pedido. Aí você recebe a confirmação do pedido e, por fim, acompanha a entrega. Entendi. O DAT é parecido. Você faz a solicitação, espera aprovar e recebe o reembolso. Show. Essa analogia ajuda bastante. Mas, com essa mudança para o DAT, aposto que rolou umas dúvidas nos problemas, né? O processo no SP1156 pode demorar até 120 dias e tem gente que não recebeu resposta depois desse tempo. Mas, calma, se isso acontecer, a prefeitura tem um e-mail, svmagtfmp@prefeitura.boraspi.gov.br para você acompanhar a sua solicitação. Ufa, ainda bem que tem essa opção. Ninguém merece ficar sem resposta, né? Mas, com tudo isso mudando, será que esse reembolso do IPVA vai ficar mais rápido e eficiente? A ideia é essa. Mas só o tempo vai dizer se o DAT vai facilitar a vida dos motoristas. De qualquer forma, é bom ficar ligado nas novidades e se preparar para as mudanças. Verdade. E falando em mudanças, lembra da proposta da LESP que a gente comentou no começo? A da isenção do IPVA. Aquela que exclui os carros elétricos a bateria. Essa decisão levantou uma questão importante. Qual caminho São Paulo vai escolher para ter um futuro mais sustentável? É verdade. Enquanto a cidade investe em incentivos para elétricos e híbridos, a proposta estadual deixa a gente na dúvida sobre o papel dos carros elétricos a bateria. Será que a aposta vai ser em outras tecnologias, tipo hidrogênio? E você, o que acha disso? Deixa sua opinião nos comentários e fica ligado na discussão. Boa! Mas antes de ir para a segunda parte, vamos recapitular o que vimos até aqui. Bora! A gente explorou de incentivos para carros menos poluentes em São Paulo, tanto do estado quanto da cidade. Vimos que a proposta da LESP exclui os elétricos a bateria da isenção do IPVA, enquanto São Paulo já dá isenção de rodízio e reembolso de parte do IPVA para elétricos e híbridos. Isso aí. E a gente também viu os desafios da burocracia paulista, procedimentos diferentes para multas e a necessidade de se cadastrar para ter exoneração do rodízio. Explicamos como funciona o DAT, o novo sistema de reembolso do IPVA, que promete ser mais ágil, mas ainda está em fase de adaptação. Exatamente. E para terminar essa primeira parte, fica a pergunta.
Considerando os incentivos que já existem e a exclusão dos elétricos à bateria da proposta estadual, como será o futuro da mobilidade sustentável em São Paulo? Essa pergunta nos faz pensar sobre os rumos da nossa cidade e as escolhas que a gente vai fazer para ter um futuro mais limpo e sustentável. Na segunda parte, a gente vai explorar as diferentes tecnologias e as tendências do mercado. Até lá! E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso Deep Dive sobre incentivos para carros menos poluentes. Na primeira parte, a gente se concentrou em São Paulo, né? Desvendando as propostas e os incentivos. Agora vamos ampliar o nosso radar e dar uma olhada no cenário brasileiro como um todo. É isso aí. Vamos entender como o Brasil se posiciona nesse mercado global de carros verdes. Afinal, a sustentabilidade é um desafio que exige ações em diferentes níveis, né? Totalmente. E quando a gente olha para o passado, lembra que lá no comecinho dos anos 2000, o Brasil era visto como um pioneiro na produção de biocombustíveis. O etanol era o nosso grande trunfo. Verdade. Naquela época o Brasil era referência quando se falava em etanol. Mas e aí o que aconteceu? Por que a gente parece ter perdido um pouco o ritmo na corrida pelos carros elétricos, enquanto a China e a Europa investem pesado nessa tecnologia? Essa é uma pergunta complexa. A resposta envolve muitos fatores. Mas uma coisa é certa, o mercado brasileiro está começando a se mexer. A gente tem visto a chegada de novos modelos elétricos e híbridos, ainda que timidamente. E não podemos esquecer do potencial do nosso querido etanol. É verdade. Apesar de não ser a solução definitiva para a questão da emissão de gases de efeito estufa, o etanol ainda é uma alternativa mais limpa do que a gasolina e tem um papel importante na matriz energética brasileira. Mas e as outras tecnologias? O hidrogênio, por exemplo, tem sido apontado como uma promessa para o futuro da mobilidade. Sem dúvida, a tecnologia do hidrogênio ainda está em desenvolvimento. Mas a ideia de carros que emitem apenas água como subproduto é realmente tentadora, né? Inclusive, vale lembrar que a proposta de isenção do IPVA da Alesp, que a gente discutiu na primeira parte, inclui os carros a hidrogênio. Quem sabe isso não estimula o desenvolvimento dessa tecnologia por aqui. Pode ser um bom incentivo. Mas é claro que ainda existem muitos desafios a serem superados. Um deles é a questão da infraestrutura para o abastecimento de hidrogênio, que ainda é muito limitada, principalmente se compararmos com a rede de postos de gasolina ou com a crescente oferta de pontos de recarga para carros elétricos. E por falar em carros elétricos, a gente não pode deixar de mencionar a questão da bateria, né? A produção de baterias para carros elétricos exige muitos recursos naturais, como lítio e cobalto, e isso tem gerado preocupações sobre a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva. Verdade. A gente precisa ter em mente que a busca por soluções mais sustentáveis precisa ser completa, considerando todos os aspectos, desde a produção até o descarte. Mas e nós, como consumidores? O que podemos fazer para contribuir para um futuro mais sustentável? Essa é a pergunta-chave. A primeira coisa é repensar os nossos hábitos de consumo. Será que a gente precisa mesmo ter um carro? Em muitos casos, optar pelo transporte público, bicicleta ou até mesmo caminhar pode ser uma alternativa mais sustentável e, quem sabe, até mais prazerosa. Concordo. Às vezes a gente usa o carro por pura inércia, sem pensar em outras opções. Mas e se a compra de um carro for inevitável, o que a gente precisa levar em consideração? Nesse caso, a dica é pesquisar bem os modelos menos poluentes disponíveis no mercado e considerar os incentivos que o governo oferece. A gente viu, por exemplo, que em São Paulo existem incentivos para a compra de carros elétricos e híbridos. Vale a pena se informar sobre as opções e fazer as contas para ver qual se encaixa melhor no seu perfil e no seu bolso. Faz todo sentido. E além da escolha do carro, a gente também precisa estar atento à forma como dirige, né? Manter os pneus calibrados, evitar acelerações e freadas bruscas, tudo isso contribui para reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Com certeza. São pequenas atitudes que fazem a diferença no dia a dia. E não podemos esquecer de cobrar dos nossos governantes políticas públicas que incentivem a mobilidade sustentável de forma mais ampla. Afinal, a gente precisa de ações conjuntas para construir um futuro mais limpo e sustentável. E aí, o que vocês acharam do nosso papo sobre o futuro da mobilidade no Brasil? Espero que a gente tenha conseguido ampliar sua visão sobre esse tema tão importante. Na terceira e última parte do nosso Deep Dive, vamos dar uma volta ao mundo e conhecer as iniciativas de outras cidades que estão na vanguarda da sustentabilidade. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive. Nas partes anteriores, a gente explorou os incentivos e desafios aqui no Brasil e deu uma olhada no cenário global. Agora, chegou a hora da gente viajar ao mundo e conhecer iniciativas de outras cidades que estão na vanguarda da sustentabilidade. É isso aí. Preparem seus passaportes virtuais que a gente vai fazer um tour por algumas das cidades mais inovadoras em termos de mobilidade sustentável. E acreditem, tem muita coisa legal rolando por aí. Começando pela Europa, vamos dar um pulinho em Amsterdã, na Holanda. A cidade é famosa pela cultura de ciclismo, né? E tem investido pesado em infraestrutura para bicicletas. Verdade. A Amsterdão tem ciclovias enormes e seguras, estacionamentos para bikes e até semáforos só para ciclistas. Imagina só.
Pedalar por uma cidade planejada para as bikes. Que demais. E além de incentivar as bikes, a Amsterdã também tem diminuído o número de carros no centro da cidade, criando zonas de pedestres e cobrando pedágio para veículos que circulam em áreas congestionadas. E falando em pedágio urbano, Londres, na Inglaterra, foi pioneira nesse tipo de iniciativa. O objetivo é desestimular o uso de carros nas áreas centrais e, assim, reduzir a poluição e o congestionamento. E parece que deu certo. Os dados mostram que a qualidade do ar em Londres melhorou bastante desde que o pedágio foi implementado. Que legal. E o mais interessante é que o dinheiro arrecadado com pedágio é usado em projetos de transporte público, criando um ciclo virtuoso que beneficia a cidade toda. Saindo da Europa, vamos para a Ásia agora, mais precisamente para Singapura. Singapura é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para ter uma mobilidade sustentável. A cidade-estado tem investido em sistemas inteligentes de transporte, que usam dados em tempo real para otimizar o fluxo de veículos e melhorar a eficiência do transporte público. É fascinante como a tecnologia pode ajudar na busca por soluções mais sustentáveis. E Singapura não para por aí. A cidade também está testando carros autônomos e drones para entregar encomendas, para reduzir ainda mais os carros nas ruas. Incrível, né? Soluções inovadoras que apontam para um futuro com menos carros e mais tecnologia a serviço da mobilidade. Voltando para o continente americano, vamos fazer uma parada em Bogotá, na Colômbia. Bogotá é conhecida pelo seu sistema de transporte público integrado, o Transmilênio, que combina ônibus de alta capacidade com faixas exclusivas e estações modernas. É um exemplo de como um sistema de transporte público eficiente e acessível pode ser uma alternativa real ao carro. E o melhor, o sistema ajuda o meio ambiente, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Inspirador. E para finalizar nosso tour global, que está um pulinho na nossa vizinha, Montevidéu, no Uruguai. Montevidéu tem se destacado pelos investimentos em energia renovável e transporte público elétrico. A capital uruguaia tem como meta se tornar uma cidade carbono neutra até 2030. Uma meta ambiciosa, mas que mostra o compromisso de Montevidéu com a sustentabilidade. E para alcançar esse objetivo, a cidade tem feito várias coisas, como instalar painéis solares em prédios públicos, criar ciclovias e trocar a frota de ônibus por veículos elétricos. Viu só? Não faltam exemplos de cidades que estão se mexendo para ter um futuro mais sustentável. E o legal é ver como cada cidade encontra soluções inovadoras para a sua realidade. É verdade. Essas experiências mostram que dá para ter cidades mais sustentáveis e com mais qualidade de vida. E o mais importante, elas nos motivam a buscar soluções para os desafios da mobilidade aqui no Brasil. Com certeza, o futuro da mobilidade sustentável está nas nossas mãos. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte, seja usando o transporte público, a bicicleta ou escolhendo carros menos poluentes. E não podemos esquecer de cobrar dos nossos governantes políticas públicas que incentivem a sustentabilidade e a inovação. Juntos, a gente pode construir um futuro mais verde e com menos carros nas ruas. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo dos carros menos poluentes. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem com a gente. Fiquem ligados para mais Deep Dives, onde a gente vai explorar outros temas importantes e relevantes para o nosso dia a dia. Até a próxima!